Eu queria, por favor, Jonas, se existe a possibilidade de você fazer uma breve apresentação, a sua apresentação, como também do seu trabalho. Já agradeço, Ok. viu? Bem, eu que tenho que agradecer a você pelo convite, né? Tá escutando direitinho aí? Tudo Ótimo. Eu que agradeço a você pelo convite, né? Sempre é um prazer a gente tá mostrando um pouco mais do nosso trabalho, que é ainda tão pouco conhecido, né? Muita gente fala, sabe, ouve falar dessa técnica da quiropraxia, da junção com outras técnicas, mas pouca gente conhece o que realmente essas técnicas traz de benefício para a gente. Então, meu nome é Jonas Guimarães, sou fisioterapeuta, tenho formação em quiropraxia, especialização também, tenho formação em Busquet, método Sim e outras formações aí que aí não vou perder tempo em falar sobre as formações. Mas o que é interessante é que a gente tem que buscar, não só, claro que a gente tem que buscar curso, tem que buscar se formar melhor das coisas, mas é você saber colocar isso diante de uma crise, diante de um problema que o paciente está trazendo. E não simplesmente você ter técnicas, né? Tem várias técnicas aí, muita gente não sabe lidar com a própria técnica. Mas é você saber, tipo assim, numa avaliação, você saber que técnica você vai usar, o que é que você vai usar. Então, é nisso que a gente tem que focar, na avaliação, saber onde é o problema, o que é o problema e não focar na dor, por exemplo. uma constante atualização para adaptação à situação da pessoa, né? Isso. Com certeza. Ok. Hoje eu gostaria de estar conversando com você, Jonas, sobre as consequências do uso excessivo do celular durante essa quarentena. Se você poderia me ajudar, o que você tem a dizer sobre isso? Então, primeiro a gente tem que entender como é que é a formação, como é que está a nossa coluna, tá? Eu vou pegar o meu modelo aqui para você ver, para quem não tem muita vivência da área de saúde. Então, o que que acontece aqui? Eu tenho que ter um equilíbrio, tá? Meu corpo tem que estar todo equilibrado. Então, para que eu não force uma musculatura A ou B, meu corpo tem que estar no eixo. Então, esse eixo, ele vai manter o meu corpo relaxado, só em pequenas contrações musculares, mas não é nem contração, é mais para dar um equilíbrio. Qualquer coisa que saia desse eixo, isso vai levar a uma forte contração na musculatura. Entendeu? Então, assim, ao nível ósseo, minha coluna, se você olhar aqui, tem uma vértebra, tá? Que é essa parte óssea aqui, ó. Entre a vértebra tem o disco. Entre uma vértebra e outra vai ter o perinervo. Então é o seguinte, eu tenho que ter eu vou dizer uma leve cifose ao nível torácico e uma leve lordose ao nível cervical, para manter esse equilíbrio. Então, qual é o movimento que eu tenho na minha cervical? O movimento mais amplo é esse aqui, né? De fazer a flexão e Sim. extensão. Lateralização menor para um lado e para o outro. E a rotação, certo? Mas tudo tem que acontecer. O problema, passo muito tempo, por exemplo, deu uma falhadazinha, voltou? Voltou. Ótimo. Esse O horário é um problema pouco difícil, mas foi rápido. é, Estamos de volta. ótimo. Então o problema é quando que eu passo muito tempo na posição olhando para baixo. Então esse é chamado de essa doença, né, que hoje já tem um nome para isso, que é chamado de pescoço de texto. Essa doença já é conhecida como uma doença mesmo, porque tem muita gente que está sentindo muita dor na cervical por, por passar grandes períodos com a cabeça baixa. Então teve já relatório de órgãos que está pesquisando a questão, pronto, a GSMA, quantas pessoas hoje Sim. tem no mundo com a tecnologia, com o celular na mão? São 5,1 bilhões de pessoas. É muita gente Nossa. com o celular na E mão, qual, né? qual Então, seria a sua indicação, Jonas, digamos, desconforto? Pode esclarecer mais. ok, eu não entendi muito a pergunta porque falhou, mas vamos lá. Então, por que isso dá desconforto? Por exemplo, minha Sim, cabeça, ela pesa no mínimo 5 quilos, 6 quilos, tá? Isso é a sim. posição zero, que a gente chama na posição zero, ela está pesando mais ou menos esse peso.
Quando eu começo a deslocar a minha cabeça, em um grau de 15 graus, mais ou menos, ela vai pesar 12 quilos. Então, ela saiu de 0, de 5 quilos, nessa posição, já passa para 12 quilos em cima de uma vértebra. Abaixou, Entendeu? né? Sim. Isso é um ângulo pequeno, não é um ângulo grande, para ter esse peso grande. Imagina aí você passar. A média de pessoas no celular hoje no Brasil é 3 horas e 40 minutos. É verdade. Por dia. Entendeu? Imagina, pessoas passar, por exemplo, tá assistindo filme, tá assistindo uma live, seja lá, sempre com a cabeça baixa. Então, imagina Tudo que se em resolve 15 no graus, celular hoje, né? com certeza. Imagina eu Ficamos com passar medo. 15 graus com 15 quilos. E vamos aumentar esse grau, vamos colocar ele a 30, ela vai para 18 quilos. Então, assim, você vê que a proporção é maior, depende de quando eu passo mais tempo. Não é só esse. Quando eu vou para 45, ela vai para 22 quilos. E a gente pensa que para por aí, né? A 60 graus é o movimento mais, uma amplitude maior que eu consigo. Ela vai para 27 quilos. Então, Nossa. assim, é uma pressão muito forte em cima de uma estrutura que é pequena. Não sei se dá para ver aqui, ó, o disco já é fino, entendeu? Mas ele foi feito para cargas que não precise passar muito tempo numa posição só. Então, Sim. esse peso de 27 quilos aqui sobre essa estrutura, o que ela vai causar? Desgaste no disco. Diminuição da do líquido interno desse disco, porque ele é rico em líquido e água. Então, quando eu tenho muita pressão, é como se eu estivesse pegando aquele... Lembra daquele chicletezinho Babalu lá? Lembra? Ainda existe ele. Então, ele tem aquele líquido lá dentro. E quanto mais eu aproximo esse peso, ele vai sumindo esse líquido aqui, vai saindo lateral. Acontece a mesma coisa na hérnia. Entendeu? Então, eu posso amassar, daqui a pouco o meu disco aqui vai ficando com pouco líquido. O que acontece se ele tem pouco líquido? Ele vai desgastando, ele vai quebrando. Então, esse líquido cada vez mais vai quebrando e vai ficando... diminuindo cada vez mais a lubrificação e aí vai tendo o rasgão, ele vai rasgando. Entendeu? É como se fosse perdendo a flexibilidade desse disco. E aí acontecem os problemas, porque é o seguinte, se eu começo a jogar muita tensão aqui, ele vai desgastando aqui, eu vou amassando aqui na frente e vou abrindo atrás. Quem está lá atrás? É a medula. Então, esse líquidozinho, o núcleo, ele vai se projetando para cima do nervo. Se você olhar aqui, ó, sai 2 pares de nervo, fazer assim fica mais fácil. Sai 2 pares de nervo, um do lado ou do outro. Se eu começo a tensionar aqui na frente, daqui a pouco eu começo a ter uma protusão discal, que é um pequeno desgaste. Eu vou evoluindo isso, passo um ano, 2 anos, e aí vai, né? Mais tempo, cada vez mais tempo com a minha cabeça fletida. Então, cada vez mais o processo vai acontecendo de desgaste. Vai chegar um dia que vai ter uma hérnia, né? Mas antes que isso chegue a uma hérnia, o músculo já está totalmente tensionado. Né? E já vai provocar outros problemas, porque o movimento da minha cabeça para frente desloca também o eixo mandibular. Isso aumenta a carga de tensão de mandíbula, e isso eu posso causar bruxismo, posso causar o trismo, né, que é o apertamento, isso pode levar a dor de cabeça, pode levar várias as coisas, enxaquecas, né? Porque vai causando um processo de cadeia. Eu imagino, como tem uma conexão entre todo o nosso corpo, não é nunca aquele problema localizado. Uma coisa tem por consequência da outra, e o pior é que só vai agravando a situação, né? É aquilo, a gente tem que buscar a causa. Então, Sim. Não adianta eu tratar o paciente que vem com dor na coluna. Tá, eu vou tratar a dor? Não, eu tenho que tratar a causa daquela dor. Porque é o seguinte, muitas vezes você vai pegar paciente que tem no raio-x, coloca a minha coluna aqui, tá morrendo de dor. Ele tá Cuidado com morrendo de essa dor. coluna. Ele tá morrendo de dor. Vai lá, faz o exame. Ele espera que esse exame venha com muito problema. E quando esse exame chega, muitas vezes não tem nada que justifique a dor. Uhum. Então, o processo de dor, ela pode estar vindo de outro local,
que está refletindo na coluna. Isso é muito comum. Entendeu? Então, assim, a gente tem que ter um olhar completo, não simplesmente focar na dor. É claro que a Sim, gente tem que tirar a dor, que é o que trouxe o paciente. Mas a gente tem que buscar sim, a causa, porque senão não resolve. sim. Antes de você falar, Jonas, eu estive falando a questão do equilíbrio que precisamos procurar. Não, não é apenas, não tem como resolver a causa se você não descobrir o porquê. Né? Precisamos descobrir o equilíbrio e eu imagino que essa é uma situação frequente e difícil na sua clínica. Porque hoje, com essa quarentena e precisamos ficar em casa, tudo é resolvido por celular. Feira, Sim, trabalho, tudo é resolvido por celular. Realmente tem que ter um equilíbrio, limitar essa questão das horas, né? Tanto você e eu, como nossos filhos, que hoje é a diversão e tudo mais. Como eu falei, não pode ser além ou aquém do necessário. Se você realmente precisa daquele celular, como eu, para trabalhar, que seja restrito e procura, de repente, compensar de alguma outra forma, fortalecendo, procurando a causa de alguma dor e resolver essa causa para evitar problemas maiores, né? um desse desequilíbrio, né, é a questão do isolamento, né? Você vai Sim. ficando com a... É como se o estresse vai sendo mais aflorado no nosso corpo a cada dia. Então, o estresse já é um fator causal de grandes doenças, né? Não só a nível de corpo, mas mental também. Então, estão É. percebendo pessoas cada vez mais em videogame, na TV, porque ele quer tirar aquela ansiedade, ele quer cobrir aquela ansiedade de outra forma. E assim, a Uhum. melhor forma de você quebrar essa ansiedade, tirar essa rotina é exercício, Sim. né? Então você sabe que a sua área, você vai liberar várias questões hormonais ali, que você tem É. prioridade para falar melhor que eu em relação a isso. Você vai liberar endorfina, você vai até a questão da dor, eu estou prestando atenção nessa pandemia, eu estou fazendo atendimento na clínica, e o que eu estou percebendo, o nível de dor de pacientes que está chegando é muito mais alto do que antes. Então, as dores que eu consegui tirar um atendimento, dois atendimentos, essa dor está muito mais difícil de tirar em dois atendimentos. Entendeu? O grau de Sim. dor está maior, o grau de tensão do músculo está maior. Se Então, você... agrava, acredito também, Jonas, desculpa, pelos fatores psicológicos. Não tem sido fácil para ninguém a gente ficar fechado esse tempo. Lógico que procuramos, eu sempre falo para meus alunos que esse tempo de quarentena que não é fácil para ninguém, mas pode ser um momento para você criar novos hábitos, hábitos saudáveis, uma alimentação Precisa, né? saudável. Na verdade, a prática da atividade, tudo isso. Então, assim, uma das coisas que eu sempre vou falar com o meu paciente, ele chega todo dolorido, todo cheio de dor. Primeira coisa que eu digo a ele, quer que eu lhe trate? Vou lhe tratar, vou fazer o possível para tratar você. Mas aí você tem que me ajudar. Primeiro de tudo, muda a alimentação. Então, assim, eu não sou nutricionista, mas o processo de inflamação ao nível intestinal, ele traz grande repercussão ao nível muscular. Então, tem muita gente hoje que está com disbiose, que é uma inflamação ao nível intestinal, né? Não é minha área, tá? Se eu falar besteira aqui, mas eu estudo pouco em relação à questão visceral da alimentação, não é minha área, então eu não gosto de entrar muito. Mas esse processo de inflamação ao nível intestinal, ele vai levar mais ainda a uma perturbação no nível do sistema nervoso. É mais, vamos dizer assim, toxina ao nível corpóreo, que vai levar Sim. um processo maior de tensão no nível do sistema nervoso, que vai Uhum. repercutir com inflamação maior. Então, assim, quer cuidar do corpo, quer melhorar as dores, é um contexto todo, é o todo. Você não é um paciente coluna, você não é um paciente músculo, você é tudo. Então, se você não tiver uma harmonia no teu corpo como todo, é complicado você tratar. Entendeu? É aquele Verdade. paciente que você vai enxugar gelo. Eu tiro a dor, ele não tem um cuidado no exercício, ele não tem um cuidado na alimentação. O que é que vai acontecer? Inflama de novo. Então, assim, Uhum. eu gosto de dizer ao paciente que o tratamento, ele é 50%. Tá? Eu sempre noto no paciente, ó, meu trabalho aqui é 50%. Eu vou fazer de tudo para você sair dessa crise, mas você tem que fazer de tudo para me ajudar.
Porque o pessoal está em casa e é muito fácil, vai ali na geladeira, come alguma besteira, pede um negócio no iFood, vai para o canto, vai para outro, e só se intoxicando cada vez mais. Então, nesse período, eu estou percebendo muito problema e a dor está muito aguda. Entendeu? Pessoas que eu mexo, que antes eu tirava com a facilidade de tirar dor, e hoje está com um processo muito mais complicado de tirar dor por conta de tensão e problema psicológico. Entendeu? É verdade. Não é nada de problema psicológico de chegar aí ao hospital, não é isso não. Mas essa tensão que todo dia outro você assiste muita TV, é muita coisa, você fica perturbado se você assistir. Eu chego paciente aqui que disse, eu desliguei porque eu passei mal. Não assiste mais, porque você assistiu isso aí e piorou tua dor. Aumentou a tensão, aumentou a tensão ao nível mandibular, aumentou a dor de cabeça. Então, evita, né? E é emocional mesmo, né? É emocional. E como você falou, a questão do equilíbrio. Entende? Isso. Jonas, tem umas pessoas que estão concordando, agradeço a participação de todos. O pessoal está concordando com você, falando essa questão de que precisa haver o cuidado, a atividade física com a alimentação, em busca desse equilíbrio, mas está surgindo outras dúvidas aqui também, Jonas, se esse desconforto, essa dor aqui na cervical, como você está falando, qual a consequência que ela pode gerar, ou o que poderíamos fazer para identificar e amenizar isso? Essas dores ao nível cervical é bem complexa. Eu não posso apenas pensar que o meu trapézio eu gosto de mostrar muito essa cadeia, não sei se quem me acompanha aí, não sei se tem alguém dos meus clientes ou amigo meu, não sei, não dá para ver. Eu vou mostrar isso aqui, eu gosto muito de mostrar isso aqui, ó. Se você prestar atenção lá, essa cadeia, ela começa aqui atrás, ó, na nuca. Ela vem para frente e desce, vai até lá embaixo, tá? Até o pé. Então, se você olhar direitinho nessa imagem aqui, ó, começa atrás e vai lá para baixo. Então é o seguinte, como é que eu vejo como fisioterapeuta uma imagem dessa? Por exemplo, eu quero me manter em uma postura adequada. Quem controla a minha postura não é a questão muscular, quem controla é o sistema nervoso. Por que eu digo isso? Porque você pode passar anos e anos na academia, fortalecendo, teu músculo está todo forte. O que acontece com a tua postura? Relaxa, tá para frente, entendeu? Tá, ela está dizendo que falhou um pouquinho, vocês entenderam alguma coisa aí? Deu para entender, foi no momento que você ia mostrar a figura, mas deu para entender. Pronto, mas deu para ver a figura, né? Deu. Então, qualquer tensão que eu tenha nessa cadeia que me puxa para baixo, eu vou repercutir o nível do trapézio. Entendeu? Então, chega pessoas que estão passando anos fazendo massagem, fazendo fisioterapia, fazendo isso, fazendo aquilo, acupuntura, tal, melhora. Daqui a pouco volta tudo. Então é aquilo, é causa, não é consequência, entendeu? Então eu vejo essa questão das dores ao nível, né, não só o trapézio, mas pega essa parte craniana, que isso leva muito também a dor de cabeça, as enxaquecas, na questão das cadeias. Então, agora, a cadeia pode tensionar e pode levar a dor no trapézio. Simples. Quantas pessoas hoje, mulheres, têm filho e têm cesárea? Entendeu? Então, o que aconteceu ali? Primeira coisa que ocorreu foi uma lesão ao nível desse músculo aqui, ó, piramidal. Então, primeira coisa, aderência. Esse piramidal, ele cria rigidez, ele perde essa mecânica, porque ele é uma pirâmidezinha aqui. Ele dá movimento ao nível de pubis. Então, quando você tem um travamento nesse músculo, você perdeu mecânica. Né? Pode ter a mecânica, mas a mecânica é mais difícil ter essa mobilidade ao nível de pubis. Essa tensão gera um tensionamento nessa cadeia lá em cima que me puxa para baixo. O trapézio já entra em rigidez. Então, assim, problemas internos, não adianta eu vir para trapézio. Entendeu? Outro processo também é quando eu tenho algum problema mandibular. Então, é muito importante eu cuidar dessa minha mecânica de cabeça, de pescoço, mas muitas vezes você quer se preocupar com coluna, mas o problema está aqui na frente. Entendeu? Sim. A gente trabalha com dentista. Por exemplo, eu faço os testes das cadeias
vejo que o paciente está travado, eu libero todinho. Repito os testes. Quando eu vou repetir, não em todos, mas em pacientes que têm problema mandibular, o que acontece? O teste dá positivo, ele trava. Aí eu digo, mas eu não soltei agora? Por que não está descendo o que deveria? Então a gente vai olhar a parte mandibular. O que acontece? Quando eu começo a calçar, a gente tem uns equipamentozinhos, uma laminazinha que a gente coloca em cada dente, que cada dente corresponde a uma cadeia muscular. Então eu quero testar a minha cadeia posterior, que é essa daqui. Ela começa na testa, Sim. Vai pela cabeça e desce, vai até o pé, até o tornozelo. Então o que acontece? Qualquer tensão que eu tenho nessa cadeia, ela vai repercutir alguma, eu não sei bem dizer que é na minha área, mas ele começa a desalinhar o nível dentário. Tá? Sim. Se é dentista, a gente trabalha em conjunto. Então, quando eu percebo que o problema da cadeia, eu liberei, eu ajustei a vértebra, soltou tudo, e esse passo está tudo molinho, mas quando eu faço o teste e ele está duro, por exemplo, ele não consegue chegar com a mão no chão, ou não consegue ter flexibilidade, eu venho com um aparelhozinho que a dentista trabalha e coloco ao nível dentário. Quando eu coloco, o que acontece? Aquela rigidez que ele tinha antes vai embora. Ele chega com a mão no chão e toca no chão. Então, se o problema for dentário, não adianta eu estar mexendo no músculo. Então, nesse caso, até na tua área, por exemplo, pessoas com tensionamento ao nível mandibular ou dentário, vai ser aquele paciente que você alonga e ele está do mesmo jeito, jeito. Não está evoluindo, entendeu? Então, ele acaba cansando, ou tem outras pessoas que eu não gosto desse... eu não gosto, mas a gente precisa conversar mais. Eu vou falar da minha área, tá? Eu não gosto quando você pega a perna do paciente e joga para frente, forçando. Porque já vai criar outro problema. Ele pode levar um processo de tensão neural, que é um edema dentro do nervo, que atrapalha a musculatura, tá? Mas isso aí, depois a gente conversa sobre isso. Mas, por exemplo, essa tensão, ela gera um tensionamento aqui na frente. Entendeu? Então não adianta eu soltar aqui sem liberar essa parte dentária. Os pterigóides vão estar extremamente tensionados. E outra coisa, eu tenho outra cadeia... O negócio de descobrir a causa, né, Jonas? Como você falou, descobrir a causa, né? Isso. A gente vai ter outra cadeia, que é essa daqui. Cadeia cruzada, ela começa de um lado e vai para o outro. Então, o que acontece com essa cadeia quando eu estou tenso? Eu quero fazer esse movimento para trás, eu vou bem. Quando eu quero fazer para esse outro, eu não vou bem. Por exemplo, esse tensionamento de um lado aqui, que cruza, se eu estiver travando ele, eu vou querer fazer esse movimento, tá travando, e se eu insistir, eu vou criar um processo de bursite que vai levar um processo na cervical. Entendeu? Então, assim, é muito complexo. Eu não posso dizer que o paciente está com a bursite de ombro ou um problema no pescoço sem eu avaliar um conjunto, um contexto geral. Entendeu? Então, a gente tem que avaliar quando o paciente chega, se é um problema psicológico que está afetando, se é um problema vertebral, que quando eu tenho uma rotação da vértebra, não é que a vértebra vai sair do lugar, ela não sai. Porque sair seria uma tragédia. O que acontece? Eu tenho uma mobilidade, quando eu giro o pescoço para um lado, eu giro para o outro, e ela tem que ter essa mobilidade. Quando eu tenho um processo de desalinhamento, o que acontece? A gente chama de subluxação. Ela vai e fica. Ela não tem mais capacidade de voltar. Então, por exemplo, quando a minha vértebra foi e ficou, travou por problema muscular, mandibular, seja lá o que for, ela foi e ficou. Quando eu quero fazer o movimento contrário, eu tenho limitação. Para esse lado, está ótimo. Entendeu? Então, essas cadeias, ela limita muita coisa. Então, a gente tem que descobrir sempre a causa. Eu não posso tratar você, pescoço, esquecendo do resto. Entendeu? Sim. Até porque, como pessoas... como você falou, o nosso corpo é toda uma conexão, né? Você não pode imaginar que algum problema muscular, enquanto você já poderia estar identificando até aqui pela questão, como você falou, dentária, né? É, muito complexo. Tem a questão do nervo óptico também, que se eu tiver um tensionamento mais no nervo ocular de um lado, isso vai interferir na minha cadeia.
Então, assim, por isso que a gente tem que ter um contexto num todo. A gente tem que avaliar o paciente de cima até embaixo. Né? Eu costumo avaliar meu paciente desde quando ele está entrando. Na realidade, a gente avalia desde a ligação. Entendeu? Porque ali a gente está vendo a questão do emocional dele, o quanto ele está exaltando essa dor, o quanto que a gente vai aprofundando na pergunta, né? Então, a gente vai entrando para saber como é que é essa dor, se a dor é real ou é uma dor que ele aumenta pelo estresse. Nesse momento agora, então, está demais. Acontece entendeu? demais. A gente agrava demais pela questão psicológica, né? Eu compreendo que estamos passando por um momento difícil e é intensificado demais a nossa dor pelos efeitos psicológicos, não tenho Com dúvida. certeza. E aí, o que é que eu vou fazer? O que é que eu posso fazer para amenizar essa situação da dor no pescoço, das enxaquecas? É tudo isso que a gente falou, questão alimentar e principalmente o alongamento, certo? O alongamento, quebrar essa rotina. Tem paciente que está com muita dor, eu trato, volta com dor. Eu digo, vamos fazer o seguinte, você está alinhado, você está relaxado, vai correr. Agora não pode, né? Mas eu mandava, vai para a praia, corre, vai soltar essa adrenalina. É incrível como isso melhora, sabe? Sim. Então, assim, às vezes um paciente vem todo dolorido, você começa a conversar, não sou psicólogo, mas a gente começa a entrar um pouquinho do que está acontecendo com ele, para entender o processo da dor, até para ele se conhecer. A dor vai passando. Eu tratar um paciente... Voltou? Eita, volta, Jonas. Oi. Sua explicação está muito rica Pronto. em informações. Não podemos perder. Volta aí. Então, pessoal, é porque está cortando. Está cortando. Voltou? Agora vai, Pessoal, agora vai. desculpa a conexão, não sei se é a minha ou é a sua, mas tá falhando alguma coisa aqui. Então, Mas assim, agora eu vai. queria... Vocês estão entendendo? Foi a minha pergunta antes de falhar. Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Essa é a hora para tirar as dúvidas. Entendeu? Então, assim, a questão das dores. Eu posso fazer alongamento, eu posso fazer tudo, ótimo. Mas se essa dor continuar, aí é um processo mais de... Vou levar mais um processo de doença, tá? Isso pode ser um problema na vértebra, isso pode ser uma tensão neural, isso pode ser um desvio mandibular, que isso acontece muito. Pode ser uma torção craniana, que aí tem a terapia craniana, que isso ajuda muito as tensões, tá? Então, tem pessoas que é tão tensa que... Não sei se vocês conhecem alguém que não consegue tocar na cabeça. É tudo dolorido. Tem pessoas que não vai ao salão. Já peguei mulheres que... sabe a vaidade, né? A mulher, ela quer ir para o salão, ela quer se cuidar, mas tem paciente que não consegue ir para o salão de beleza, porque não consegue que a cabeleireira toque no cabelo porque dói. Entendeu? Então, isso são tensões na fáscia. Ou tensões internas que vai chegar até na cabeça. Né? Quantas pessoas têm dor de cabeça que a dor não passa e vive medicamento. Entendeu? Então, assim, o exercício é perfeito para mim. Entendeu? Mas quando eu já acabou todas as minhas alternativas e a dor ainda persiste, é porque o processo é além do músculo. Pode ser um tensionamento, uma rotação de vértebra, e aí vai vários problemas. Jonas, o pessoal está perguntando, isso aí, acabou de levantar uma questão, se você poderia sugerir alguns exercícios para o relaxamento. Então, é bem complexo eu fazer assim, alguns exercícios para relaxamento, por quê? No meu caso, eu recebo muito paciente que ele vai tentar relaxar e não consegue, porque já vem num processo de doença, entendeu? Mas vai ter aqueles básicos que você pode tentar, que é alguns alongamentos, né? Que você puxa para um lado, inclina o queixo em direção ao peito e puxa aqui atrás, sempre com a mão lá embaixo, mas puxando aqui atrás para fazer o alongamento aqui, do mesmo jeito para o outro lado. Mas assim, gente,
A questão do relaxamento, você precisa ter uma boa respiração. Né? Eu acho que você concorda comigo que a questão da a respiração é fundamental. Né? Bota uma musiquinha, relaxa, sai da frente dos meninos, deixa os meninos gritando, igual os meus estão aqui agoniados, eu boto ele no canto, quando eu quero relaxar, eu vou. Começa a massagear a questão dos pés, tem alguns pontos, né, na internet você pode colocar, que você tem alguns pontos de relaxamento, vai conseguir relaxar com a respiração. Tem uns pontos na nuca que esse é mais difícil da gente fazer, porque eu mesmo não consigo me manipular para relaxamento, tem que ter alguém, entendeu? Mas assim, mesmo que eu vá para uma pessoa, eu consiga relaxar, vou para casa e durmo, 2 dias depois está tudo do mesmo jeito, é processo patológico. Sim. Compreende? Não é uma questão de simplesmente falta de alongamento ou falta de mexer. Porque hoje eu estou com o trapézio extremamente enrijecido. Peço para alguém fazer uma manipulação. Vai lá, tira o nó todinho. 3 dias depois está tudo de volta. Então isso aí não é normal, tá? Então sempre esteja atento, porque eu recebo muita gente. Ó, eu vou toda semana eu tenho massagem, toda semana eu tenho massagem, toda semana eu tenho massagem. E incrível, muita gente da área da justiça, né, o advogado, o juiz, dentista, são as pessoas que eu mais trabalho com muita atenção no nível cervical. Então, a própria forma de trabalho, muito tempo sentado, quanto mais tempo você passa sentado, assistindo, seja lá o que for estudando, você vai engessando essa musculatura. Você vai acabando diminuir a flexibilidade desse músculo. Então, quando eu alongo, no outro dia eu quero me alongar e todo do mesmo jeito, voltei para a estaca zero, tenta fazer um flexionamento, que aí é diferente. Aí o educador físico, ele sabe muito bem essa questão da diferença do flexionamento para o alongamento, né? Alongamento é aquele de imediato, flexionamento é que eu vou ganhando fibra. Até para musculação é ótimo o flexionamento, porque você ganha mais rápido a fibra muscular, quando você ganha o espaço nesse músculo. Então, a questão de você ter um tensionamento é sempre a causa. Porque é difícil eu te dar um exercício de alongamento ou de relaxamento, né? É difícil eu te dizer isso na minha área, porque assim, eu vejo essas tensões de outra forma. Então, eu trato uma pessoa que vem com isso aqui todo tensionado de forma diferente. Eu vou tratar lá embaixo, entendeu? Posso tratar o nível de pé, joelho, quadril, perinho, parte visceral. Quando eu chego lá em cima já não tem mais tensão, entendeu? Então eu creio que essas tensões, eu posso ter uma raiva agora, uma tensão, enrijeceu tudo. O que não pode é continuar tenso, porque se continuar tenso para mim é patológico, compreende? Então soma-se, eu sei que está somando a questão da pandemia, de exercício que você não está fazendo muito em casa, a alimentação que está complicada. Então, assim, é uma série de coisas que vai provocando mais toxina no teu corpo. Então, a gente tem que buscar sempre as causas. Isso, é verdade. No início, eu estive falando que, além de estarmos passando por essa pandemia do coronavírus, nós estamos também passando por uma pandemia que, seja nas nossas redes sociais, na televisão, tanto vídeos dizendo faça isso, mas é diferente de quando você faz sendo acompanhado por um profissional. Se você identifica que é importante você fazer um alongamento, alguma coisa, mas é diferente, o momento de respirar, a angulação da sua articulação, a postura, não é simplesmente você estar seguindo tudo que é dito aí, não, porque isso acaba sendo desenvolvendo um problema. Como ele acabou de falar, é necessário a identificação da causa antes, para saber o porquê desse seu desconforto, dessa dor, a fim de descobrir a solução. Mas indico que não siga tudo que é dito na televisão, não siga tudo que é dito aí na rede social, no seu Instagram, a não ser que seja realmente acompanhado com um profissional de confiança. Com certeza, está mais que certa. Porque é o seguinte, tem muitos profissionais e tem profissional, tá? Então, assim, todos os meus clientes, eu gosto de ter uma parceria com o personal. Por quê? Porque a gente tem que trabalhar em conjunto. Não adianta eu dizer a ele, não faça esse exercício, aí o personal diz, não, tem que fazer. Tem que fazer porque é isso, isso e isso. A gente vai trabalhar muito na questão da biomecânica. Eu trabalho muito com essa questão. Por que o corpo não está respondendo? Por que o caminhar desse paciente está assim? Por que ele está sentando assim? Então,
Então, esse é o estudo da biomecânica. De novo, eu começo a avaliar meu paciente na entrada. Ele está lá no portão, já vejo a mecânica dele. Então, quando ele entrou na sala, muita coisa eu já consigo descobrir quando ele senta. Então, só a questão da biomecânica, isso é interessante você observar isso. E outra, quando você vai para uma live no Instagram, o cara lá não está sabendo como é que você está. Se você tem desalinhamento, se você não tem. Se seu quadril está alinhado, se não está. Acontece muito o seguinte, ó. É muito comum a minha pelve, tá? A pelve está aqui. Para quem não conhece, o osso da pelve, ele é assim. Aqui é o ilíaco e aqui é o sacro, tá? Então, o que é que acontece? Muita gente vai ter um desalinhamento nesse osso. Vai ser assim, ó. Vai estar o osso subindo de um lado e descendo do outro. Deu para perceber que fica um pouquinho torto? O que é que acontece? Essa torção do quadril aqui, ela vai levar a um processo de escoliose. Mas não é isso que eu quero chamar a atenção. É na perna. Então, acontece muito, se você está em casa e quiser fazer esse teste, é simples. Já eu digo. Então, quando essa pelve aqui, meu fêmur fica aqui, nesse buraquinho aqui, ó, e o outro fica aqui. Eu estou falando assim, gente, por conta de pessoas que não é da área de saúde, então para ficar mais fácil o entendimento, tá? Claro, sim. Então, se eu tenho uma rotação do meu quadril ou uma torção, ele vai fazer isso, tá? Então, o que vai acontecer quando esse meu osso torce? Se meu fêmur está aqui e o outro está aqui, se esse subiu, o que é que acontece com essa minha perna direita, por exemplo? Ela vai ficar menor. Minha perna menor e a outra vai ficar maior. Então, aí eu digo ao cara lá, vamos fazer uma flexão de perna. Ótimo. Essa perna que está menor é perfeita. Ele sobe e vai lá em cima com perfeição. Ah, essa minha perna está muito alongada. Ele se engana e acha que o processo nessa perna que está menor vai ser aquela perna que está mais fácil de fazer tudo. Agora essa não, essa é a péssima. Essa perna eu não consigo fazer nada. E ao contrário, geralmente o problema está desse lado e não esse. Esse osso entra em flexão. Então, tudo que eu vou fazer para flexão é perfeito. Eu consigo amarrar o sapato, eu consigo cortar melhor a minha unha, eu consigo me abaixar desse lado, eu consigo fazer movimentos de amplitude. E por que essa perna não? Tá entendendo? Então, assim, a gente vai pensar que o problema muitas vezes está desse lado. Aí, por consequência dessa torção, o peso vai cair desse outro lado. O que é que vai acontecer? Primeira coisa, meu joelho vai estourar, porque eu estou jogando peso lá. O que é que vai acontecer no tornozelo? Dor no tornozelo. O que é que vai acontecer no quadril? Desgaste do quadril. Tendinite. E aí vai os processos. Tudo por consequência de quê? De uma torção de quadril. Então eu não posso achar que eu posso fazer todo o exercício. Por isso que é interessante ter um acompanhamento. Porque Sim. Quantas pessoas na academia se lesionam? Senhor, nossa. Pessoas que estão extremamente fortes, fazendo exercício, mas qualquer besteirinha, mudou de máquina, tá bem, daqui a pouco eu vou mudar de máquina, travou. Uhum. Aí daqui a pouco recupera, vou fazer outra coisa, travou. Uhum. Então você vê que ele evoluiu, daqui a pouco parou, entrou no linear. Então tudo que ele vai fazer, ele não, daqui a pouco não consegue mais definir o músculo como deveria, não consegue evoluir no exercício que não deveria. Por quê? Quando a gente vai olhar essa biomecânica, o sistema nervoso tem travado o corpo. Mas isso é ruim? Teoricamente é ruim. Né? Quer dizer, se você pensar é ruim, mas não é ruim, porque o corpo está te protegendo de outras lesões. Então, sim, eu não posso achar que todo o exercício que está mostrando na mídia, que o cara lá está bombando na mídia, fazendo aqueles exercícios todinho, vai servir para mim. E o povo inventa de tudo, já, né, Jonas? E o povo inventa de tudo. E outra coisa que eu, concordando com o que você acabou de falar, acredito que, eu sempre digo para os meus alunos que você não pode minimizar qualquer desconforto. Você diz, não, eu estou sentindo isso aqui e aquilo é constante, né? Então, que realmente vá e procure o profissional adequado. Se você sente um desconforto um diazinho, mas se isso se torna repetido, então você vem, está se agravando a situação, vamos procurar quem pode resolver isso. Que não é o seu vizinho, não é aquele profissional de capacidade. Entende? Vai ter momentos que um alongamento vai resolver. Quando o processo é muscular. Se eu estou com tensão, eu alonguei,
Relaxou, ótimo, passou. Alivia. Isso. Então, se for um problema muscular assim, mais superficial, vai resolver tranquilo. O problema é quando o processo é mais interno. Aquela cadeia, por exemplo, a minha blusa é preta, mas não vai dar para ver aqui. Mas aquela cadeia que eu mostrei, que ela pega de um lado e vai para o outro. Se eu tiver com tensionamento nela, ela vai puxar peitoral. O peitoral fixa mais ou menos aqui assim. Só que essa tensão vai puxar meu ombro para onde? Para dentro. Então, essa tensão vai gerar uma tensão ao nível de ombro. Isso é imperceptível. Então, quando eu vou olhar para o paciente, ele vai estar com o ombro mais alto, outro mais baixo, tá? Por consequência do tensionamento. Aí ele vai querer fazer alongamento contrário, né? Porque se o peitoral está rígido, vamos soltar. Mas não se preocupe por que o peitoral ficou rígido. Ele quer liberar o peitoral, mas não entende por quê, né? Então, muitas vezes, o que vai acontecer aqui? Eu fazer exercício para cá, ó, contrário. Porque eu estou gerando outra tensão sobre um ponto fixo. E aí isso causa muita inflamação ao nível das articulações. As tendinites, as bursites, né? Rompimento. Jonas, isso. Jonas, o pessoal tá gostando demais, parabenizando pelas suas informações. Estão falando que são bastante ricas, mas estão perguntando que, além dessa dor, desse desconforto na cervical e as outras coisas que podem vir por consequência dela, qual é a outra situação que você tem observado mais lá na sua clínica, nesse momento da quarentena? Se é alguma coisa na lombar, qual seria o outro desconforto? É muita tensão no pescoço e muita lombar, entendeu? Mas isso é já esperado. Daqui a pouquinho eu vou ver essa pergunta, tá? Deixa eu só terminar isso aqui. Então, assim, já é esperado, porque assim, existe dois pesquisadores, já faleceram, os irmãos Lovert. O que eles diziam? Eles diziam o seguinte: qualquer problema que eu tiver ao nível lombar, eu vou ter aqui, na cervical. Sim. Por quê? Tô vendo. Uma vértebra, por exemplo, a L5 aqui, ela corresponde à primeira vértebra lá em cima. A C1, por exemplo. Então, se uma vértebra aqui na lombar, ela gira para um lado, lá em cima, por compensação, ela vai girar também. Sei. Isso é uma tentativa de equilíbrio do corpo. Então, eles dizem o seguinte: se eu tiver uma hérnia ao nível lombar, eu tenho 98 ou 99% de chance de ter uma cervical. Então, eu tenho que dizer, por conta dessa questão da cadeia, da resposta em conjunto. Né? O que uma tem lá em cima, a outra está sentindo aqui embaixo. Né? Por tentativa de equilíbrio. Então, assim, eu tenho que ter cuidado. Se eu tenho uma hérnia lá em cima, eu vou ter o máximo de cuidado na minha lombar para mim não ter lá embaixo, ou vice-versa. Entendeu? Então, você tem que conhecer eu digo ao paciente: conhece o limite do teu corpo? Tenta ir sempre no limite, não é forçar, mas conheça o seu corpo, se conheça, entendeu? A percepção, porque assim, quando né? você começa, quando você tem uma percepção do seu corpo, até eu acho interessante, quando você tem uma percepção bem aguçada do corpo, até a questão alimentar, os receptores nasais, eles vão estar atentos a isso. Não sei se você já teve experiência, você olha uma comida ótima lá, perfeita, bateu o cheiro, você disse: se eu comer isso aí vai passar mal. E é tiro e queda, comeu, passou mal. Entendeu? Então tem coisa que o teu corpo ele vai avisando. Então o pessoal às vezes se preocupa tanto com essa dor aqui em cima, que as menores não chamam nem atenção. Entendeu? Sim. Porque eu vou cuidar dessa maior. Mas às vezes um problema de desvio que é tão leve lá embaixo pode levar uma hérnia de disco, pode levar um problema maior nível da lombar. Ô, Jonas, então, perguntaram aqui se, de repente, o yoga poderia ser uma sugestão para aliviar ou para ajudar nessas dores e nesse desconforto. Ó, eu gosto do yoga, tá? Eu gosto do Pilates, gosto do yoga. Mas já estão perguntando aqui onde é que você pode nos ajudar. Já estão perguntando aí. Então, vamos lá. Primeiro pro yoga. Eu gosto muito de yoga porque ele relaxa muito. Aí, um trabalho bem interessante para relaxamento, né? Só que é o seguinte: quer que eu diga aos meus pacientes? Eu não gosto, aqui eu tenho Pilates aqui, eu não gosto que o paciente já entre pro Pilates. Por que eu não gosto que ele vá direto pro Pilates? Por quê? Muitas vezes ele já vem por consequência de dor. Quando eu vou avaliar esse paciente,
tem torção. Ele vem com um quadril distorcido. Então não adianta eu pedir para ele, embora que seja em exercício lento, devagar, aquela coisa toda, mas se ele está travado, na hora que eu começo a forçar aquele corpo, eu estou brigando com o corpo dele. Tá entendendo? Porque ele já Sim. chegou nessa posição, porque o sistema nervoso dele diz, eu quero que você fique aqui nessa posição, que é para evitar lesão. Vai mandar dor, que a dor é um sinal de defesa. E aí a gente muitas vezes quer brigar contra a dor. Não, tem que alongar porque está doendo. Tem que fazer isso porque está doendo. Entendeu? Então, assim, eu vejo o alongamento do Pilates perfeito, o alongamento do yoga perfeito, desde que o teu corpo esteja apto para isso. Entendeu? Porque eu não posso estar desalinhado ou encurtado, problema mandibular, que é a questão que a gente falou anterior, que eu quero ir para frente, mas isso aqui trava, tensiona e eu tentando. Você vai tentar. O problema é que vai lá na frente, isso pode levar a uma lesãozinha. Entendeu? Então, assim, E a questão do é profissional. ótimo o alongamento. Isso. E questão do profissional que também está lhe acompanhando. Já vi inúmeras vezes a pessoa fala do desconforto e o profissional vai, fica insistindo, não respeitando a resposta que é oferecida pelo corpo. Eu acho isso muito perigoso, né? Porque, assim, geralmente Sim. profissionais que fazem isso são profissionais que não entendem a biomecânica do corpo, né? Eu Sim. vejo muito, vou para academia, muitas vezes eu malho de costa porque não consigo ter paciência de ver coisa errada, entendeu? E a gente se torna chato se você for falar, faz isso, porque a gente, é complicado, né? Então, assim, por isso que eu gosto de fazer a parceria com o personal, de conversar com o personal, porque a gente tem uma interação muito maior quando ele conhece meu trabalho, eu conheço o trabalho dele. Então, assim, eu não tenho problema nenhum de o paciente dizer, você chegar para mim, se a gente tiver uma interação legal, chegar para mim, doutor Jonas, isso aqui, não gostei por isso. Do jeito que eu vou chegar para você, não faz esse exercício por isso. Então, o trabalho hoje, o que eu sinto falta hoje em João Pessoa, é um trabalho em conjunto, sabe? De você ir para o médico, você falar com o médico, olha, eu não gostei disso porque isso atrapalha isso. Vai para o dentista. É o teu trabalho desse aqui. Por exemplo, chega um paciente com muita tensão nível visceral e está na nutricionista. Eu preciso ter o contato da nutricionista para saber qual é a nutrição dele que está causando aquele processo de uma tensão que está levando a tensão externa. Ligo para ela, doutora, está acontecendo isso, e eu preciso que a senhora me ajude. Mesma coisa no dentista, mesma coisa na personal. A gente tem que ter essa interação. O paciente não é nosso. Ele vai para a gente para se libertar de dor. Então, quando eu tenho esse contato com vários profissionais que entendem, eu acho muito mais interessante que a gente falar a mesma linguagem. Lógico. Muito bem. Alguma dúvida? Mais dúvida, pessoal? Sim, em relação... Algo mais a falar, pessoal? Aproveita para tirar as dúvidas. Adorando esse tempinho com você, viu, Jonas? Quanta coisa estou aprendendo. Mais alguma dúvida, mais um questionamento, pessoal? Algo mais a perguntar? Todos admirando aqui como você é rico em informação, Jonas. Adorando esse tempinho que você está conosco. Obrigado. Então, assim, deixo bem aberto. Se vocês tiverem dúvidas, se você também tiver, viu, querida? Se quiser, pode perguntar. Para qualquer informação, se quiser vir aqui para conversar melhor, também pode. Então, sim, a pergunta que fizeram, né? Onde é que eu estou, onde é que eu posso ajudar? Eu trabalho aqui. Eu trabalho aqui no bairro dos Estados, Centro Paraibano de Quiropraxia. Quem quiser seguir, eu estou entrando hoje pela clínica, mas o meu pessoal é Dr. Dr. Jonas Guimarães. Quem quiser lá seguir, a gente está postando várias coisas, né? Várias dúvidas do pessoal, algumas lives, alguns vídeos, é bem interessante. Vou saber a altura da mesa, é isso? Da mesa, Então é o seguinte, eu gosto primeiro, uma cadeira adequada, que ela esteja bem apoiada no chão, né, com os pés, um nível de 90 graus dos pés, bem apoiado no braço, né, e a altura da mesa tem que ficar bem na altura mesmo da cada mesa. Vou puxar um pouquinho aqui. Minha cadeira está aqui, minha mesa está aqui. Então, quando eu quero digitar, eu estou digitando com o meu punho em cima da mesa. Eu não preciso estar assim e nem assim. Então, eu estou escorado na cadeira, o computador fica aqui
e aqui. E se eu achar que está muito baixo, eu subo um pouquinho a cadeira. E a tela, geralmente, é melhor que ela esteja no ângulo reto, né, do olhar. Meu celular, por exemplo, está um pouquinho baixo. Então, se eu quisesse trabalhar hoje, seria mais ou menos nesse ângulo. Não sei se deu para notar aí a diferença. A câmera está num ângulo reto para o meu olho. Não sei se dá para perceber. O quanto baixou. Dá para entender? Deu para perceber aí? Deu para entender. A mesa é interessante que fosse na altura do peitoral. Como você falou, os braços, a mãozinha 90 graus, né? Isso. Se ela for Isso. mais baixinha, vai ter que ter uma almofadinha para apoiar mais, para poder chegar mais, né? Ou então procura uma cadeira É. melhor, para evitar as lesões. Até porque pescoço de texto não dá só no celular, vai dar também muito tempo escrevendo ou Isso. estudando, né? Que aí vai Isso. lesionar essas tensões, e aí vai levar dor de cabeça, tensão no olho. Mas se de repente, né, Jonas, você precisa realmente aquele constante acesso, computador, celular, já vendeu, já adquiri o suporte para você deixar o celular em pezinho e você não precisar fazer essa inclinação da cervical, como você falou, ótimo. Hoje entendeu? Tem o tem apoio muita do coisa, pé, né? também já tem um apoio, isso, já tem um suporte que você coloca nos pés, uma cadeira confortável e, lógico, o celular à frente. Tudo isso você pode comprar e adaptar para a sua Com situação. certeza. Não, falo para o meu marido que isso não é visto como um gasto, e sim como um investimento na sua saúde. Com certeza. E outra coisa, o que é que acontece? Muita gente hoje, por desalinhamento ao nível de sacro, que é o último osso lá embaixo, ele não consegue se apoiar reto. Tá vendo aqui que eu tô reto, tá? Então, o que é que vai acontecer? Tem pessoas que estão fazendo isso, ó. Inclina para um lado e vai fazer isso. Isso já é uma tentativa de fuga do próprio corpo. Alguma coisa está acontecendo que ele começou a cansar, o sistema nervoso dele vai dizer, ó, muda de posição. Daqui a pouco ele está fazendo para o outro lado. E isso vai fadigando. Então, isso aqui vai incomodar. Vai chegar um tempo que ele não vai conseguir nem ter concentração para estudo, porque a tensão está começando, a dor está começando a piorar, e aí vai um processo de lesão maior. Então, assim, observa, como eu estou dizendo, disse no início, observa, conheça o seu corpo. Conheça o limite do seu corpo. Né? É bem interessante você se conhecer, porque qualquer coisinha que sair fora do eixo, você vai notar. Tem um paciente que chega com desalinhamento grande, é grande mesmo. Quando eu digo, você não notou esse desalinhamento? Não. Tropeça muito, tropeça direto. Sou estabanado demais, bate o pé no canto, sai derrubando as coisas. Então, essa questão, eu conheço muita gente estabanada. Mas será porque ele é estabanado, que o povo chama aqui no Nordeste, ou é por consequência de desequilíbrio ao nível de quadril? Então, o que acontece? O quadril desalinhou, o pé já cai errado. Então, vai tropeçar muito, vai torcer o pé com mais facilidade. E é interessante, é sempre o mesmo pé. Entendeu? Então, esse desalinhamento, se eu quero ter um bom estudo, conseguir estudar direitinho, concentração, eu tenho que estar, no mínimo, mais soltinho, né? Pelo menos mais equilibrado para me conseguir me concentrar. E outra, levanta mais vezes, vai no banheiro, toma água, se alonga. É de graça, tá em casa. Você não vai pagar nada, se alonga. Você vai dar mais, você consegue melhorar mais essa mecânica do teu corpo, quando você tira esse engessamento do teu corpo. Então, a mecânica do corpo é fantástica, ele tem que estar em movimento. Quando você para o teu corpo, o negócio piora. Ok? É verdade. Ô, Jonas, infelizmente, vamos precisar encerrar. Tá? Nossos 60 minutos estão acabando. Não tenho nem palavras para agradecer. Inicialmente, para agradecer a sua prontidão, que imediatamente aceitou o meu convite. Vários comentários aí falando da riqueza de suas informações, o quanto aprendemos e crescemos com essa sua live. Agradeço. Com certeza, Jonas, ele é um profissional e amigo que indico bastante. Vai ficar marcado lá, né, o Quiropraxia PB, para que vocês possam realmente. Eu sei que ele está disposto a levantar, a responder qualquer questão, qualquer dúvida, e para que possa informar onde é a localização, para que vocês possam procurá-lo. Novamente agradeço, Jonas, que Deus continue abençoando sua vida pessoal e profissional. E uma boa noite. Pode falar, pode encerrar com alguma coisa. Só encerrando, pessoal.
questões. Tem muito tema que seria, se vocês quiserem, né? Eu vou deixar bem aberto, se vocês Sim, quiserem entrar em outros temas. Questão lógico. eu tô indo muito ao banheiro, porque eu vou muito ao banheiro, porque eu tenho ardência vaginal, porque várias questões ao nível ginecológico da mulher, isso tem muita questão que a gente pode auxiliar e pode explicar por que essas dores internas, porque então tem vários temas que a gente pensa que o problema é só no órgão e muitas vezes não tem É, nada a ver na questão do órgão, tá? Então, gastrite, diverticulite, isso aí engloba tudo. A quiropraxia, a gente trabalha com várias técnicas, não só com osso, tá? Então, antes de chegar no osso, eu tiro toda a atenção. Eu vou buscar logo a causa, porque aquele osso desalinhou. sim. Eu não sei quanto tempo eu tenho ainda, mas eu quero agradecer aí a participação de todos. Tem uns amigos meus de Andro, tá lá em Campina. Abração para vocês. Muito obrigado por vocês que estão assistindo aí. Fico bem aberto quando vocês quiserem mandar informação, alguma pergunta, pode entrar em contato, algum convite, disposição enquanto estamos em quarentena.